Oi, pessoal, aqui é a professora Ana, de Direito Civil. Hoje a gente vai ver alguns elementos do LINDB, pessoas naturais e ausentes. E, pessoal, não se esquece de curtir o nosso canal, de se inscrever nele, ativar o sininho e você vai ficar por dentro de todas as notificações. Vamos lá? A lei, em regra, será irretroativa, ela não retroage, ou seja, apenas a norma terá efeito sobre os fatos futuros, devendo, portanto, respeitar o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Não tem como eu querer que uma norma que hoje existe, as pessoas tivessem a obrigação de cumprir, de observá-la no passado. Então a lei foi criada, ela vale daquele momento em diante. É isso que traz o nosso ordenamento jurídico. Então, regra, a lei não poderá retroagir, retroceder, e deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, se foi dada uma sentença no passado dizendo que aquela pessoa tinha um direito com base naquele ordenamento da época, tá perfeito. Eu não posso, com a norma de hoje, reformular uma sentença que já foi feito conforme o ordenamento da época, certo? Então, ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada não são afetados. Então, exceção a essa regra que eu falei de retroceder, né, no ordenamento, vai ser a Constituição Federal que prevê, no caso penal, a lei ela não retroagirá a menos que seja para beneficiar o réu. Então, vamos lá, gente. Se eu tenho uma norma mais benéfica, a pessoa foi sentenciada, foi julgada no passado, mas hoje eu tenho uma norma que pode melhorar a condição dela penal. Por que não aplicar? Porque fazer ela cumprir um período maior de reclusão. Então a lei só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Bem básico aí, correto? Vamos seguir. Conceitos. Então, professor, o que é ato jurídico perfeito? O que é direito adquirido? O que é coisa julgada? Poxa, eu não lembro mais. O que é isso que a fato da lei não retroagir, ela não vai alcançar essas coisas. O que são essas coisas? Então, ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, considerando norma jurídica da época, aquele ato jurídico ele é perfeito, ele estava obedecendo a norma existente. Um direito adquirido. Assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tem um termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, arbítrio de outrem. Então, se a norma diz que eu tenho aquele direito, que eu sou titular de um direito, poxa, lá na frente ela diz que aquele direito não é mais uma prerrogativa minha, mas na época dizia, eu não vou ser afetado, eu vou continuar com aquele direito adquirido porque na época era existente. Coisa julgada, então a gente tem as sentenças aí. Então, coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não caiba recurso. Então, tramitou em julgado, seguindo o ordenamento da época, depois lá na frente a lei muda, aquilo não vai ser atingido, porque já foi o prazo. Tá ok? Não vão atingir essas hipóteses. Aplicação das normas no espaço. Então, a gente viu a aplicação das normas no tempo, agora a gente vai ver a aplicação das normas no espaço. O Brasil adotou o princípio da territorialidade moderada, isto é permitido em alguns casos que a lei de outros estados soberanos seja aplicada em território nacional ou extraterritorialidade. A lei brasileira é aplicada para o território real e o território ficto. O que é território real, professora? É o solo, o subsolo, o espaço aéreo, a água, continentes interiores, as ilhas nacionais, baías e golfos, formação geográfica interna, a faixa do mar até 12 milhas. E o que é território ficto? Aquele que a lei cria pra gente, aquele que a lei diz pra gente que vai ser ficto. Então, navio e embarcação nacional que está fora do território, ou em alto mar, mas tem a bandeira do Brasil, é brasileiro, é território ficto. Navio, embarcação e aeronave estrangeira quando estiver em território nacional. Então, além da margem, está no nosso baía, no nosso porto, vai ser considerada aeronave nacional onde se encontrar, navio, embarcação e aeronave de guerra onde se encontrar. Então, no território real, eu tenho todo o conceito de solo, a parte da faixa litorânea, e aqui eu tenho outros meios que são de propriedade nacional, mas que vão ser considerados como território nacional, ok? Independente de estar no Brasil, certo? Seguimos. Aplicação das normas no espaço. Extraterritorialidade, teoria do domicílio. Como entender o que é domicílio, quais tipos de domicílio existem. Excepcionalmente, a lei estrangeira pode ser aplicada em território brasileiro. Quando que eu vou adotar a norma externa?
Regra do Estatuto Social, teoria do domicílio. Principais situações que a lei de introdução prevê a extraterritorialidade. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, a gente tem aqui os direitos básicos sendo regulados pela lei de domicílio da pessoa, correto? Quando o começo e no fim da personalidade dela. Tanto o começo como o fim vão se reger por onde ela tem domicílio. Ainda, o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que estiverem os bens domicílio. Então, de onde os noivos são, é de lá que vai vir a regra que vai regular. E se, por exemplo, um mora aqui no Brasil, o outro mora no Uruguai, a do primeiro domicílio conjugal. Então, um mora no Brasil, o outro mora no Uruguai, mas eles decidem morar inicialmente no Brasil, vai obedecer do Brasil. Um é do Brasil, um noivo é do Brasil, um noivo é do Uruguai. Eles vão morar juntos por primeiro no Paraguai, então vai ser a lei do Paraguai, correto? Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, onde o proprietário, do país em que for o dono daquele bem móvel, é que vai aplicar a regra, certo? O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Então, onde a pessoa que está com o objeto, que está na posse daquilo, o domicílio dela é a lei daquele país que a gente vai aplicar, correto? Você acabou de assistir um trecho das nossas aulas. Para ter mais informação e mais conteúdo, é muito importante estar inscrito, já ter ativado o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Vamos juntos em busca da sua aprovação.